Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos. Vocês, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança esteja em Deus. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta, voltaremos aí para extrair algumas lições. Mas antes, eu preciso jogar você comigo dentro dessa carta. Carta de Pedro. Ele começa dizendo assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estou escrevendo aos crentes, cristãos, aos eleitos, que estão dispersos por toda a macro-região da Ásia Menor. Então, na macro-região da Ásia Menor tinha Ponto, Galácia, tinha Capadócia, tinha Bitínia e as cidades da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Então o Pedro está dizendo assim, tem uma turma de crente espalhado nessa região aí toda, em toda a Ásia Menor, com suas 9 principais cidades, e também nas regiões de Ponto, Galácia, Frígia, Panfilha. Essa região aí, onde tiver um crente, onde tiver um cristão, onde tiver um discípulo de Cristo, eu gostaria que lessem essa carta. E aí ele começa com gratidão, começa agradecendo a Deus pela salvação, agradecendo a Deus pela obra de Deus, agradecendo pela igreja, agradecendo e louvando a Deus e dizendo que a essência daquilo que lhe mantém servindo a Deus é a gratidão que ele sente pelo que Deus fez por ele e incluiu ele no plano de Deus. E aí, a partir do versículo 13, ele diz assim, olha gente, nós fomos reunidos como igreja porque Deus tem um propósito nisso. Não é à toa que Deus inventou esse negócio chamado igreja. Não é à toa. Porque pensa comigo, a salvação é individual. Cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, de ser salvo, ou de desejar a salvação. A decisão é individual, a salvação é individual. Filho de crente não é crente, e mulher de crente não vai para o céu só porque o marido é crente. É individual, ok? Os dons são individuais.
Quando Deus quer usar uma pessoa numa determinada área para a edificação da igreja, Ele escolhe aquela pessoa e concede aquele dom, de forma que eu possa ser usado por Deus numa determinada área, e os meus filhos, a minha esposa, o pessoal que mora comigo na mesma casa, não sejam usados naquela mesma área, ou não tenham o mesmo dom, porque dom é específico, individual e intransferível. Tem como eu chamar você na frente aqui, vou botar a mão na sua cabeça, vou orar e vou transferir? Não tem como. Porque o único que pode transferir é o dono do dom. E o dono do dom, segundo as Escrituras, é o Espírito de Deus. Então, se a salvação é individual, se a decisão é individual, se os dons são individuais, afinal de contas, por que é que a gente tem que viver em comunidade? Vamos embora todo mundo para casa. Cuidar da nossa vida, assistir nossa novela, fazer nossa janta, e louvado seja Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Eu vim aqui para eu ir para o céu depois que eu morrer. Não precisa vir aqui para ir para o céu. A Bíblia diz, é crer em Jesus, pela graça de Deus, está resolvido. Não precisa vir aqui não. Eu venho aqui para eu receber uma bênção. Não precisa vir aqui para receber bênção. Aliás, a maioria das bênçãos que você recebeu não foi aqui dentro. Foi lá fora, foi na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, lá na praia, na rua, na chuva, na fazenda, casinha de sapê, não sei onde você frequenta. Presta atenção. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Por que que existe esse negócio chamado igreja? Por que que nós temos que viver em comunidade? Por que que tem que estar junto? Quanto mais junto, mais briga. Quanto mais junto, mais tem divergência. Quanto mais convivência, mais problema. Então, por que que tem que conviver? É exatamente isso que o Pedro está dizendo. Exatamente isso. Porque no Novo Testamento, igreja é comunidade. A palavra igreja, que vem do grego eklésia, é ajuntamento de pessoas, uma assembleia. Um grupo de pessoas reunido com o mesmo propósito e objetivo. Isso significa eclésia. E esse foi o nome que os escritores do Novo Testamento deram ao que a gente chama aqui de igreja, o nosso ajuntamento, a comunidade de fé que nós frequentamos, congregamos e convivemos. Na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, você não vai ver, pode procurar, pode ler à vontade, se você achar, traz para mim, eu como a minha Bíblia, como, com polenta, eu rasgo cada página, misturo num balde de polenta e como tudo. Traz para mim um versículo do Novo Testamento que fale de igreja no singular. Não existe. Toda vez que a Bíblia vai falar de igreja é assim, onde estiverem 2 ou 3, plural. Uns aos outros, plural. Me mostra uma carta aí, uma carta de fulano de tal para uma igreja, onde ele falou, vocês têm que se ajudar um ao outro. Me mostra. Uns aos outros. É plural. Me mostra um versículo que diz, você é igreja, tu és igreja, ele é igreja. Não existe. É nós somos, é vós sois, é no plural. Portanto, meu querido, assim como não existe uma pessoa que vem a esse mundo
sem ser através de uma família, não existe um cristão genuíno que não congrega num grupo de pessoas que se chama igreja, comunidade. Pode ter o nome que quiser, igreja, comunidade, grupo, sei lá o quê, pode dar o nome que quiser, Agora, se não tiver ajuntamento de pessoas, se não for plural, se não for comunidade, não é de Deus, não é da Bíblia, não é igreja. Sabe por quê? Porque Deus é uma comunidade de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que é em si mesmo uma comunidade, criou um outro ser à sua imagem, à sua semelhança. Porém, se ele é comunitário, ele cria um ser semelhante a ele que precisa viver em comunidade. Por isso que solidão faz mal. Porque o ser humano foi criado para viver em comunidade. Não tem como, naturalmente falando, não tem como uma pessoa vir ao mundo de uma outra pessoa sozinha. Eu vou fazer uma força aqui, ó, e vou gerar um filho, sozinho. Tem como não? Naturalmente não. Tem como manipular. Na manipulação, na farmaqueia, né? Na feitiçaria, eu arranco o óvulo da dona, eu arranco o espermatozoide do homem, e jogo dentro de uma proveta, e tal e coisa e tal, mas precisou dos 2 no processo. Uma pessoa sozinha não gera filho. Porque o processo de gerar outros precisa ser no plural. Impossível gerar outro a partir de si mesmo, sem ter uma comunidade. Por isso que Deus pôde nos gerar, porque Ele é uma comunidade. E se você ler o livro do Gênesis, o verbo lá está no plural. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz assim: façamos o homem. Não é faço o homem, não é farei o homem, é façamos, no plural, porque Deus é plural, Deus é comunidade. Portanto, os seus filhos, portanto, os seus servos, portanto, os seus discípulos precisam aprender a viver em comunidade. E aí nós chamamos isso de família. Um grupo de pessoas que é regido pelas mesmas regras, que vivem os mesmos costumes e estão direcionados para um mesmo objetivo. Família. Família. Como bem expôs aqui no domingo passado, o seminarista Igor, a igreja, esse ajuntamento em torno desse livro, em torno da pessoa bendita de Cristo, reunidos, comungados pelo poder e pela comunhão do Espírito, esse grupo é a família de Deus. De forma que já não somos mais estrangeiros ou forasteiros. Estamos reunidos numa comunidade, num grupo que é igreja, mas que também é família. Portanto, a igreja é a família de Deus. Mas essa família, que é chamada de igreja e que pertence a Deus, tem várias características. E a primeira característica que nós queremos que você saiba nesse mês, é que a igreja é uma família de sangue. De sangue. Porque nós temos o costume de dizer assim: o fulano aqui, ó, congrega na mesma igreja que eu. Nós somos membros da mesma igreja, ou frequentamos a mesma igreja, então ele é meu irmão. Mas é meu irmão de igreja, é meu irmão espiritual, é meu irmão na fé. Mas esse aqui não, esse aqui é filho do meu pai, ou filho da minha mãe, ou filho do meu pai e da minha mãe. Esse aqui é meu irmão de sangue.
vez em quando, a gente que recebe muitos visitantes e muita gente que vem para congregar aqui, que vem de longe, que vem de outro bairro, de outra cidade, de outro estado, até de outro país, por que não? A pessoa, né, não conhece a gente não conhece a pessoa. Então, no processo de relacionamento e conhecimento, às vezes a pessoa fala assim, fulano de tal é meu irmão. Mas é irmão mesmo, pastor, é irmão mesmo, de sangue, de pai e de mãe. O que ele está querendo dizer? Não é irmão da igreja, não é irmão num sentido gíria, dialeto, fala aí meu irmão, tudo beleza? Não, ele está dizendo, aquele ali é irmão mesmo, do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha árvore genealógica. Aí geralmente a expressão é meu irmão de sangue. Então a gente diferencia, o cara que é da minha família natural, biológica, física, é meu irmão de sangue. O cara que é meu irmão de ter a mesma convivência, de ter o mesmo ideal, de ter o mesmo objetivo, de viver conforme os mesmos costumes e regras, é meu irmão de fé, meu irmão, camarada, meu irmão de igreja, meu irmão espiritual, mas não é de sangue. Aí o Pedro diz assim, não, a igreja só pode ser família porque é pelo sangue. Porque se você não tem o mesmo sangue da pessoa, você não pode ser família dela. Se você não está ligado à mesma árvore genealógica, se você não tem o mesmo material genético, ou o mesmo DNA. DNA é uma sigla que está em inglês, meu amor? No português seria desoxirribonucleico, não é isso? Ácido desóxido ribonucleico. Então seria ADN, né? DNA fica no grego, não, no inglês, né? Desoxirribonucleico acid, é isso? Pois bem, isso que é o DNA, é um ácido desóxido, quer dizer que desoxi, porque tinha o O2 e não tem mais, é isso? É desóxido, tirou o oxigênio, aí manja da química, hein? É um ácido desoxi, porque tirou o oxigênio, ribonucleico, que no núcleo tem aquele negócio que faz a gente pertencer à mesma família. E isso vem no sangue. E aí, qual é a compreensão da biologia? Qual é a compreensão científica? Se não tem o mesmo sangue, não é da mesma família. Não estou falando de tipo sanguíneo. Um é A positivo, outro é O negativo. Não estou falando de tipo sanguíneo. Estou falando sangue no sentido de DNA, de genética. Então, se não tem o mesmo sangue, não é da mesma família. Aí o Pedro disse o quê? No versículo 19 que a gente leu aí. Nós não fomos comprados, nós não fomos resgatados, nós não fomos reunidos como comunidade no mesmo lugar por causa do dinheiro que a gente foi comprado. O que nos reuniu não foi prata, não foi ouro, não foi a vontade de A, de B, não. O que nos reúne como igreja é o precioso sangue de Cristo. Porque eu e você, diz as Escrituras, se não tiver derramamento de sangue, não pode haver perdão de pecados. Para aplacar a ira de Deus, o sangue tem que ser derramado. Alguém tem que morrer. Então, se eu pequei, o salário do pecado é a morte. Então, pela lei do legislador mor, se comer, certamente morrerás. Então, eu pequei, eu tenho que morrer. Só que Deus tem um plano. E o plano de Deus é reunir um povo
e chamar esse povo de sua família. E aí, meus queridos, no plano de Deus, Ele criou um ser comunitário à sua imagem e semelhança, que se rebelou contra Ele e pecou. Se o salário do pecado é a morte, se todos pecaram e estão separados da glória de Deus, como é que fica agora o plano de Deus? Ele criou um ser para ser família junto com Ele, mas esse ser escolheu viver longe dele e se afastou dele através do pecado. Tem que ter uma solução para esse problema. E aí a solução é, se um sangue justo for derramado, pode haver o perdão, e mesmo sendo rebelde e pecador, morto em seus delitos e pecados, este ser agora pode ser um ente e pertencer à família, pelo perdão dos pecados e justificação através do sangue que foi derramado. Eleição, justificação e glorificação. Porque este ser, crendo, nasce novamente, pertence à família e recebe a capacidade de viver eternamente, porque o Deus que o criou é eterno, então ele precisa dessa transformação da morte para a vida, do que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade para viver eternamente nesta família, que é o plano original de Deus, que pudéssemos viver eternamente junto com Ele. Soteriologia pura e simples. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando Pedro diz assim, o que nos reuniu como igreja, não foi prata nem ouro, foi um negócio muito mais precioso, foi o sangue do Cordeiro. O Pedro está simplesmente dizendo, nós, como igreja, só podemos ser chamados de família porque nós temos o mesmo sangue. O sangue que te levará para o céu, o sangue que perdoou os seus pecados, o sangue que aplacou a ira de Deus contra você, é o mesmo que fez tudo isso comigo. E é só por isso que nós podemos nos chamar família de Deus. Então a igreja é sim uma família de sangue, porque o que nos reúne nessa família é o poder do sangue de Jesus, nada além do sangue de Jesus. Você é livre por causa do sangue de Jesus, eu sou livre por causa do sangue de Cristo. Nada além do sangue pode nos reunir como igreja. Então, a igreja é uma família de sangue. O sangue de Cristo corre no nosso DNA espiritual. A igreja de Jesus, que está espalhada sobre a face da terra, pertence à árvore genealógica espiritual de Jesus, porque todo grupo de pessoas que se denomina igreja só pode fazer isso por causa do sacrifício de Cristo. E quando nós somos uma família de sangue, precisamos ter espiritualmente as mesmas características da família biológica de sangue. Somos uma família. Então, o que é que acontece quando a gente vive como uma família de sangue mesmo? Diz o Pedro que a primeira coisa que acontece é que a gente passa a abrir a nossa mente, a expandir a nossa consciência. É o que o Novo Testamento chama de metanoia, e alguns de nós chamamos de conversão. Impossível pertencer à família, igreja, sem converter.
Impossível pertencer à família de Deus sem nascer de novo. Impossível ser dessa família do sangue de Cristo sem ter nascido de novo, sem ter experimentado a metanoia, ser uma nova criatura, ter a sua consciência expandida, ter o seu entendimento aberto. Pessoa é como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? É como se a pessoa estivesse cega, é como se tivesse escamas nos olhos e ela não consegue ver o seu erro, não consegue ver o seu pecado, não consegue ver a sua dificuldade, a sua limitação, e ela se acha dono de tudo, dono da razão, dono da própria vida e dono da verdade, vai viver na vida quebrando a cara, mas não percebe. Por quê? Porque está cego, o entendimento está fechado. Não entende. E aí, tem uma experiência com Deus, nasce de novo, se converte, passa pela metanoia, que é a expansão da consciência, e ela se conscientiza: Deus está certo, eu estou errado, o meu pecado me levará à condenação, então o que eu faço para ser salvo? Creia em Jesus e seja batizado. Eu quero, agora. É assim que acontece. Quantos de nós não passou por essa experiência? De ser teimoso e falar: isso aqui eu não faço nunca, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Aí se converte. Aí nasce de novo. Aí tem o entendimento cingido. O apóstolo Pedro diz: cingindo o vosso entendimento. Você sabe o que é cingir? Versículo 13, tem uma versão diferente aí? Se sua Bíblia está diferente e não está cingindo o entendimento, leia aí se tiver diferente. Lê alto. Preparando o seu entendimento. Tem mais alguma diferente? Sabem o que é cingir? Eu precisaria de um pano agora, dei mole. Obrigado, Joel. Muito bom. Olha só, gente. Agora eu vou precisar, porque se eu tirar o meu aqui vai dar ruim. Vou precisar ter um cinto aí, Leandro, que é o meu emprestador oficial de cinto. Você está sentado, está de boa. Olha só, gente. O povo do tempo do Pedro, você sabe que o Pedro escreveu isso aí lá nos antigamente, né? O povo do tempo do Pedro, e o próprio Pedro também, usava essas roupas mais ou menos assim, certo? Obrigado, Leandro. Pode sentar, segura a calça aí. Não era assim que o povo se vestia lá? Era ou não era? Lá eles tinham calça jeans? Tinha bermuda? Então era vestidão assim, certo? Olha só, imagina se eu tiver que correr com isso aqui, ó. Aconteceu um problema, eu tenho que sair correndo. O exército inimigo está invadindo. Aqui, ó. Como é que corre? Aí a expressão é: cingindo os vossos lombos. Cinge o lombo, cinge o lombo. O que ele está dizendo? Isso aqui, ó. Entendeu ou não? Eles usavam um pano e geralmente amarravam uma cordinha aqui em volta. Uma cordinha amarrada aqui. E aí, o pano que vai até lá no chão, por causa do sol, por causa do calor, por causa da poeira, isso aqui tem toda uma questão lá do costume da época. Então, como é que eles faziam? Andava assim, ó. Aqui está normal, beleza? Se eu precisar correr, não vai. Aí eles falavam: então, cinge o lombo. O que significa? Pega o seu vestido, passa acima da linha da cintura, entendeu? Tampa as partes que não pode aparecer, amarra de novo ali, e aí você ficará com as pernas mais livres para você correr mais rápido. É isso que é cingir o lombo. Obrigado, Leandro. Então, o Pedro usa a expressão cingir
para falar, cingindo o vosso entendimento. O que é que o Pedro está falando? Isso aqui, ó. O seu entendimento é limitado. A sua razão é limitada. Você não consegue correr com o seu entendimento, porque a razão humana limita a compreensão humana. Então você pega o seu entendimento, cinge ele e deixe que a fé te faça andar mais rápido. Porque o seu entendimento te limita, é a sua razão. Se eu chegar para você e falar assim, ó, você, a Lázara, olha só, pele negra, cabelo black, eu falar, essa menina é minha irmã de sangue. Uma pessoa com a razão, ela é limitada, ela olha e fala, não, impossível. Vocês não têm a mesma característica genética, não tem como ser irmão. Não tem como. Mesmo que fosse de outro pai, mesmo que fosse de outra mãe, não tem como. Eu tenho um irmão. Meu irmão do meio é filho de minha mãe com outro pai. Pele escura, bem moreno. O menino nasceu moreno, claro, com zóio verde. Aí você olha ele mais moreno e olha eu mais branco, mas você olha assim e você fala, ah, não, mas tem uns traços aí, nariz afinadinho, o olhão verde, a altura é igual, o biotipo. Ah, não, é irmão sim. Mas não é do mesmo pai da mesma mãe, né, pastor? Não, é só por parte de mãe. Ah, ok. Agora, se eu falar que eu sou irmão de sangue da Lázara, ninguém acredita. Por quê? Porque o entendimento não está cingido. Quem entendeu? O Pedro está dizendo assim, ó, quando nós passamos pela experiência da conversão, quando nós nascemos de novo, a gente aprende a abrir a nossa mente. A gente passa pelo processo de metanoia, no grego, que é a expansão da consciência. Então eu olho para Lázara e eu me sinto irmão dela, de sangue, ainda que eu não tenha nenhuma característica genética parecida com a dela. Porque o que eu vejo nela é o que me une a ela, que é o sangue que salva ela, é o mesmo que me salva, e nos uniu como igreja, de modo que nesta família, disse o apóstolo Paulo, não tem branco nem preto, não tem homem nem mulher, não tem senhor nem escravo, não tem judeu nem gentio, nem bárbaro nem cita. Cristo é tudo em todos, porque é o sangue dele que nos reuniu como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então, primeira coisa que acontece quando nós nos tornamos essa família de sangue, a gente abre a mente, a gente cinge o entendimento e passa a perceber coisas que antes não percebíamos. E passa a entender coisas que antes não entendíamos. E passamos a crer em coisas que antes não críamos. Em segundo lugar, a gente aprende a ser obediente. Versículo 14 diz, nesta família nós somos filhos da obediência. A figura aqui é de família. Desde o início Pedro está usando a figura da família. E aí ele usa uma palavra feminina, para dizer que nós somos filho dela. É como se ele dissesse assim, ó, nessa família de sangue, que a gente chama de igreja, entre aspas, é metáfora, tá? Faz favor. Pedro falando metáfora. Nesta família, que daqui a pouco ele vai falar quem é o nosso pai, ele diz assim, nós temos uma mãe, e o nome da nossa mãe é obediência. Como filhos da obediência. É um outro jeito judeu de falar. Quando o judeu quer dizer para o outro assim, abre sua mente, cara. Ele diz, cinja o vosso entendimento. Quando o judeu quer dizer, ei, você não tem características de uma coisa na sua vida, então você não é filho daquilo. Quando o judeu quer dizer assim, ó, o Fernando é bonito,
Nós aqui, os meninos aqui da igreja, chamam ele de galã, né? Que tem outros Fernando aqui na igreja, aí para diferenciar eles falam, o Fernando galã. O Fernando é o galã, é bonito. Se fosse judeu, ia falar assim, ó, o Fernando, filho da beleza. Filho da beleza. É assim que o judeu usa o adjetivo. Quando ele quer te chamar de bonito, ele não fala, você é bonito. Não é assim que a cultura e a língua dele funciona. Ele diz, você é filho da beleza? Como quem diz, a beleza é sua mãe, você é bonito. Aí a Bíblia é repleta de figuras dessa forma, que é hebraísmo, o jeito peculiar do hebreu falar. Filho da desobediência, filho da ira, filhos da paz, filhos da verdade, ou pai da mentira, entendeu? Se ele quer se referir ao adjetivo de cima para baixo, você é pai daquilo, de baixo para cima, você é filho daquilo. Se você é o pai da mentira, está dizendo, você é um mentiroso de marca maior. Se você é filho da mentira, está dizendo, a mentira é aquilo que influencia a sua vida. Você é um mentiroso. Entendeu? É a maneira de adjetivar. O judeu não chama o outro de mentiroso, ele fala, você é filho da mentira. Quando Paulo quer chamar o pessoal de pecadores, ele não fala, vocês são pecadores, ele fala, vocês são filhos da desobediência. Aí o Pedro diz assim, quando o nosso entendimento é cingido, e a gente está sóbrio, esperando inteiramente na graça que nos foi trazida na revelação de Jesus Cristo, nós agimos como filhos da obediência, e não de acordo com as paixões que nós tínhamos anteriormente, quando éramos ignorantes. O nosso entendimento era fechado, a gente tinha a razão que limitava, aí nós cremos, exercemos a fé, e isso cingiu o nosso entendimento. Agora pela fé podemos compreender muitas coisas, não temos mais o que nos limita. Aí ele diz, tem limite sim, o limite é o que Deus manda, porque se você não obedecer, você é filho da desobediência. Eu sou livre, acabamos de cantar, livre entre aspas. Porque cantar eu sou livre não significa, posso fazer o que eu quiser. Não posso. Se você acha que pode fazer o que você quiser, você não é membro dessa família. Porque os membros dessa família têm uma mãe, e o nome dela é obediência. Quem entendeu diz amém. Terceiro, a gente aprende, além de abrir a mente, além de ser obediente, a gente aprende a viver em santidade. Mas não é a mesma coisa não, pastor? Não. Obediência é uma coisa, santidade é outra. Vou ilustrar. Eu dou uma regra que precisa ser cumprida. Viro para o Olavo, vem cá Olavo, hoje é o dia das ilustrações doida. O Olavo está aqui, ele está morrendo de vontade de beber da minha água ali, ok? Esse é seu personagem, muita sede e tem um copo de água ali. Então a sua natureza, a sua paixão, entendeu? Deseja beber da minha água, mas a minha regra para você é, não toque na minha água. Ok. Se o Olavo vier aqui perto da água, vem cá Olavo, botar a mão na água, desejando intensamente beber a água, mas se ele não beber a água com medo do castigo, ele não está sendo santo, ele só está sendo obediente. Agora, se ele olhar a água e dizer assim, nem sede eu sinto mais, porque eu me lembro que eu tenho uma ordem, e a ordem é não beba da água, mas eu entendo
que a ordem não é para me prejudicar, para me privar da água, é porque eu estou gripado, e se ele beber aqui no meu copo, ele vai pegar a minha gripe. Então eu disse, não beba da água. Eu não dei a informação completa, mas na verdade eu estou querendo proteger a vida dele. Aí ele vai olhar e vai falar, mesmo sem entender, eu não sinto mais sede. Por quê? Porque eu sei que se eu beber, eu vou desagradar o meu pastor. Então não interessa o porquê que ele me proibiu. Ele poderia ficar inventando um monte de coisa, com vontade de beber. Ele não bebeu, você está entendendo? Ele não bebeu, mas ele poderia estar. O pastor é um egoísta, quer água só para ele. Está sendo obediente, mas não está sendo santo. Pode sentar, Olavo. Quem entendeu? Obediência é cumprir a regra. Temos que ser obedientes? Sim. Temos sim. Aí o Pedro dá agora o plus, o 2.0 da instrução. Porque todo judeu é obediente, cumpre a regra, a lei. Mas nem todo judeu é santo. Não faz pelo prazer de agradar a Deus. Faz para cumprir a regra e não ser condenado ao inferno. O que é a principal motivação para nos afastar do pecado, irmãos? Agradar a Deus ou medo de ir para o inferno? Se você não peca com medo de ir para o inferno, você está sendo obediente. Aí o Pedro diz assim, ó, só obediência não basta, tem que ser obediente e santo. Você não vai pecar porque você não quer desagradar a Deus. Você não tem medo de ir para o inferno. Você ama tanto a Deus que você tem convicção de que você já está no céu. Já, porque eu recebo a vida eterna aqui, agora, vida em abundância. Deus habita em mim. Onde Deus está é céu, meu irmão. Eu não preciso ir para o céu para me relacionar com Deus. O meu Deus é transcendente, mas Ele também é imanente. Ele veio até mim, de forma que onde eu estou é um pedacinho do céu, porque ali tem Deus. Então eu não vou beber a água, não é porque Deus falou que não pode, é porque eu sei que nesse mandamento tem algo que vai proteger minha vida. O nosso grande problema é que a gente olha os mandamentos de Deus como proibições de um Deus chato. Pô, mas Deus é muito chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode... Ei, por trás de todo mandamento tem a proteção de Deus. Ele está querendo que a gente evite problemas, que a gente evite confusões, que a gente evite pré-juízos. Porque se Ele deu uma ordem e nós descumprirmos, nós vamos encarar o juízo. Não tem para onde fugir, tudo que você plantar, você vai colher. E não se esqueça que o fruto, geralmente, quase sempre, é muito maior do que a semente. Uma semente de melancia desse tamanho, mas a melancia desse tamanho. Aí o cara fez um negócio desse tamanhozinho, mas na hora da colheita... O que eu fiz para merecer? Você semeou. Pô, mas só aquele negocinho, porque você esqueceu que a semente é pequena, mas a colheita vem grande, né? Você plantou uma semente de melancia, deu um pé de melancia, na hora de colher você colheu 30 melancias. Olha a semente e olha a colheita, 30 melancias, como é que você carrega agora? Uma semente você carrega em qualquer lugar, até na língua. E 30 melancia, como é que você carrega? É muito mais pesado, é muito mais complicado. Então, cuidado com a maneira que nós vivemos. Por quê? Porque nós precisamos, além de obedientes, precisamos ser santos, separados para agradar o nosso Pai. Diz o versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Espera aí, se Deus é meu pai, eu estudei ciência, estudei biologia. Uma pessoa só pode ser pai se ela me gerou, se ela doou material genético para me gerar. Como é que eu vou ser filho de alguém que não doou material genético para mim? Porque o 17 diz, se vocês invocam Deus como pai,
aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é que o Pedro está dizendo? Quando a gente é da família de Deus, que é uma família de sangue, a nossa mente se abre, aí a gente consegue ser obediente e santo, que é o que o nosso Pai deseja, e a gente aprende a valorizar a comunhão, a viver junto, andar junto, porque eu entendo que o Pai não é só meu e não é só seu, como nos ensinou Jesus, o Pai é nosso. E aí o versículo 19 diz: pelo precioso sangue. Aí você vai ler o Salmo 133, diz: como é bom, como é agradável, quando os irmãos, filhos do mesmo pai. Você só pode chamar alguém de irmão se você tem o mesmo material genético, ou por par de pai ou por par de mãe. Se Deus é o pai, na figura do Pedro aqui, a mãe é a obediência. E você é meu irmão por par de pai ou por par de mãe? Ou dos dois? Agora, se somos membros dessa família, o sangue que nos reúne é precioso. Assim como o óleo é precioso, diz o salmista. Como é bom os irmãos estarem unidos. Como é precioso. Tão precioso quanto cada gota daquele óleo que ungiu o primeiro sacerdote, Arão. Bateu na cabeça, escorreu pela barba e pela roupa, e ele foi ungido o primeiro sacerdote. A comunhão, a união é preciosa, porque ali, diz o Salmo, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quero ser abençoado, mas não quero comunhão. Quero ser abençoado, mas não quero abrir minha mente. Quero ser abençoado, mas não quero ser obediente. Quero ser abençoado, mas não quero ser santo. Quero ser abençoado, mas não valorizo a comunhão. Como é que faz? Então, quando nós temos a mente aberta pela conversão, metanoia, quando nós somos obedientes e santos, quando a gente deixa de praticar o pecado, mas pelo motivo e motivação certa, que é agradar a Deus, aí a gente começa a ter Deus como Pai, começa a valorizar a comunhão, porque nós temos outros irmãos, e o Pai é nosso, portanto o pão é nosso, e aí a gente começa a aprender a amar como Ele nos amou. Versículo número 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. O Pedro está dizendo assim, cada gota daquele sangue, sabe o sangue que nos torna família? Cada gota daquele sangue foi derramado por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para sangrar, e é esse sangue que nos reúne como família. Então valorize esse sangue, valorize esse sacrifício. Como é que eu faço isso, pastor? Abra sua mente, se converta, seja obediente, santo, tenha Deus como Pai. Valorize a comunhão dos irmãos e aprenda a se doar e se sacrificar, como Ele fez por nós. O amor aqui é ágape, incondicional e sacrificial. Eu sou membro dessa família, mas eu não amo todo mundo não, pastor. Tem um cara ali que é muito chato, tem uma menina ali que tem bafo, tem um outro ali que tem chulé, não consigo não. Então, aí você está exercitando o amor filos. É um outro tipo de amor, que é o amor de gostar da companhia, um amor de afinidade. Só que o Pedro não usa a palavra filos. Quando ele vai falar que foi por amor, ele usa a palavra ágape. Significa que se nós somos da mesma família e o que nos une é o sangue, Ele só deu desse sangue por amor
de nós. Então, se Ele me amou mesmo do jeito que eu sou, gente, vocês não têm noção do tanto que eu sou ruim, não. É porque vocês só conhecem de mim o que eu permito que vocês conheçam. O que eu sou mesmo, Ele conhece. Totalmente só Ele. E aí, eu me conheço. E eu sei, eu não valho nada, nada, absolutamente nada. Nada. E Ele, Deus, Todo-Poderoso, abre mão da sua glória para sangrar por mim. Um menino rebelde, desobediente, pecador, miserável, merece o inferno um menino desse. Eu mereço o inferno, gente. O inferno. Vou falar um negócio aqui, se chocar você, você se vira. Eu creio em Jesus. Eu tenho convicção da vida eterna, porque eu já experimento ela aqui. Preciso chegar lá para experimentar. Eu já experimento transformação, mudança, bênção, edificação e uma série de outras coisas. Mas, porém, contudo, todavia, se eu chegar na eternidade, eu morrer aqui agora, pá! De frente dele, ele olhar e falar assim, para fora, condenado eternamente. Você não vale nada, você é um miserável, para fora. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu fiz isso, nem te conheço, vaza. Ele está certo, eu estou errado. Aí disse o Agostinho, cuidado com santos que não se reconhecem como pecadores. A maior característica de que você pertence a essa família é ter a consciência, porque sua mente foi aberta, você sabe a dificuldade que é obedecer e ser santo, você sabe como é difícil ter Ele como pai dando as ordens, valorizar a comunhão, porque tem gente que é chata, tem bafo, tem chulé, e é difícil de amar o outro como Ele me amou, porque Ele deu um novo mandamento. Tem crente com o mandamento de Moisés na boca, lava essa sua boca, tira esse Moisés daí. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é de Moisés. Para de repetir isso. Em nome de Jesus eu estou pedindo. Porque Jesus nos deu um novo mandamento. Para de falar que tem que amar o outro como a ti mesmo. Não tem. Essa foi a compreensão de Moisés, que é limitada, sabe por quê? Porque se eu tenho que amar o outro como eu me amo, e se eu não me amo? Eu não me amo, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha pele, não gosto do meu cabelo, ou da falta do meu cabelo, eu não gosto da minha altura, eu não gosto da minha voz, eu não gosto de mim, eu já me cortei várias vezes, já tomei um monte de balde de remédio para tentar morrer, porque eu me odeio. Então se eu tenho que amar o outro igual eu amo a mim, eu tenho direito de não amar ele, porque eu não me amo. Aí Jesus, percebendo essa brecha da lei de Moisés, diz assim, ó, não, como a ti mesmo não, não, como a ti mesmo não, que você é pecador, você é egoísta, você é miserável, você não é padrão de amor, vou amar o outro como eu amo a mim, você não é padrão de nada, rapaz. João capítulo 15, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí lascou Jesus, porque agora eu posso não me amar, mas eu sou obrigado a amar o outro, porque mesmo não me amando, eu creio em Jesus, a minha mente foi aberta, eu me reconheci como pecador, eu tenho Ele como Pai, consigo obedecer e viver em santidade, mas eu preciso amar o outro como Ele me amou, porque o sangue foi derramado, porque Ele me amou. Então, mesmo que eu não me ame, eu tenho que amar o outro, porque eu tenho que amar o outro como Ele me ama. Fechou a brecha, acabou a conversa. Ou você ama, disse o João, nas próximas cartas, ou você nem conhece Ele, porque Ele é amor.
Então, quando a gente pertence a essa família, a gente abre a mente, a gente vira obediente, santo, a gente tem Deus como Pai, valoriza a comunhão, porque entende que todos do mesmo Pai são irmãos, a gente aprende a amar como Ele amou a gente. Eu não mereci, Ele me amou, o outro não merece, mas eu tenho que amar porque Ele me amou mesmo sem merecer. E por último, eu aprendo então a crer e esperar. Crer e esperar. Vida cristã não é um tiro de 100 metros. O apóstolo Paulo ilustra a vida cristã como uma corrida, uma carreira que a gente corre, mas não é uma corrida de 100 metros. Vida cristã é uma maratona, que pode durar toda uma vida. Portanto, não tenha pressa. Você já viu como que começa a corrida de 100 metros? Pá! Os caras dão o máximo que pode. Por quê? Porque é rápido. Já viu como que começa uma maratona? Pá! Por que os caras não saem na largada igual um desesperado? Eles sabem, tem 50 quilômetros pela frente, eu vou dar tudo agora? Daqui a pouco eu não aguento mais. É por isso que os crentes novinho, converteu, está empolgado, primeiro amor, 1, 2, 3 e sai desesperado, daqui a pouco não faz mais nada. É por isso que o cara que se envolve demais, que faz muita coisa, que não sei o que, e não sei o que lá, ainda daqui a pouco está desviado. Por quê? Porque ele achou que era um tiro de 100 metros. Não é, é uma maratona, velho. Que eu vou fazer, que eu vou ganhar o mundo, que eu vou ganhar Guaranhuns, vamos para a praça, vamos fazer aqui, vamos para o shopping, vamos para cá, vamos cantar aqui, vamos dançar, vamos dirigir culto, todo dia, vamos orar 10 horas, vamos para a vigília, vamos fazer, é uma maratona, vai acabar rápido, não vai, não, devagar, creia e espere, que por meio dele, do sangue de Cristo, tendes fé em Deus. Você é crente? Sim, Pedro, eu sou, porque Deus ressuscitou ele dentre os mortos e deu glória a ele, amém, aleluia, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então, como é que o Paulo termina essa parte da carta? Dizendo exatamente o que nós precisamos fazer enquanto formos família de Deus aqui na terra. A nossa fé e a nossa esperança tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus. Eu creio e espero. Não deu para ser hoje. O que é que eu faço? Eu vou chutar o balde, vai adiantar? Então você espera. Quem sabe não é amanhã. Pastor, já estou esperando, já teve 5.000 amanhãs e nada. Creia e espere. Tenha esperança. Disse o Tertuliano, esperança é a paciência com a lâmpada acesa. Vou te explicar o que ele quis dizer. Se você está esperando uma pessoa chegar na sua casa, ficou o dia inteiro, a pessoa não chegou. Veio à noite, aí você acendeu a lâmpada para continuar esperando. Aí deu 10 horas, meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã, você fala, não vai chegar mais, né? Chegou até agora, aí você vai lá e apaga a luz. Tertuliano diz assim, quando você apaga a luz, você perdeu a esperança. Você se conscientizou, não vem mais. E aí, esse livro nos dá uma promessa, e nos dá um evento que vai acontecer, quer você queira, goste ou não. E o evento se chama morte. Achou que eu ia falar segunda vinda de Cristo? Dá no mesmo. Sabe por quê? Porque pode ser que Cristo não volte para todos
agora. Mas se você morre agora, você volta para Ele. Diz a Bíblia, é dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você sabe quem é o juiz? Então, morreu aqui, ó, fecha o olho aqui e abre lá na frente do juiz. Ele não voltou para todo mundo ainda, para estabelecer o seu reino de forma definitiva. Mas se você morreu, você volta para Ele, para ser julgado. De forma que as duas coisas podem, e você sabe disso, acontecer agora. Ele pode voltar agora? Pode. E eu posso morrer agora? Posso. Se ele voltar, eu estarei na presença dele para prestar conta. Se eu morrer, estarei na presença dele para prestar conta. E aí, meu querido, a conta é o seguinte: só entra quem tem o sangue. A Bíblia diz que tem um casamento. Sabe aqueles casamentos que só convida parente? Sabe? Só convida parente, a grana está curta, então é um almoçozinho, é um jantarzinho, só para a família, sabe? Então, as bodas do Cordeiro, o casamento entre Jesus e a igreja, é só para parente. Só para quem é da família. Quem não tem o sangue, não entra nesse casamento. O convite do casamento é crer naquele que derramou o seu precioso sangue para nos unir como família, família de Deus, família que vai viver eternamente, se relacionando com Deus. Você, meu querido, e você, minha querida, você vai entrar nesse casamento? Você vai estar nessa festa? Nós vamos estar lá comendo, bebendo, dançando, louvando, adorando. Um casamento que dura por toda a eternidade. Não tem dor, não tem choro, não tem atraso, não tem desespero, não tem briga, não tem nada. É só festa, alegria e glória a Deus e aleluia. Mas tem que ter o sangue. Pastor, como é que eu faço para ter esse sangue? Creia naquele que o derramou. Jesus derramou um precioso sangue por você, para que você pertencesse à família dele. Creia em Jesus, creia no poder que há no sangue de Jesus, e esse livro te garante, você vai pertencer a essa família, para todo sempre, para a glória de Deus. Amém.